quais são as taxas cobradas na previdência privada e como você deve avaliar se você está pagando caro demais por esse produto. Olá, investidores, eu sou o Vitor Oliveira, Head de Alocação aqui da Gestora Grão, do Fundo Arca, e nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve avaliar a taxa cobrada na sua previdência privada. Mas antes de eu começar, aquele pedido tradicional, curte esse vídeo aqui, se inscreve aí no canal, vai, dá aquela força. Eu sei que isso ajuda pra caramba a gente a levar esse conteúdo para outros investidores que possam ter a mesma dúvida. Não seja egoísta, faça isso aqui porque você vai ajudar outros investidores, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vocês estão mega traumatizados, provavelmente, com as taxas de previdência cobradas nos grandes bancos, né? Os bancões têm o domínio da previdência privada no Brasil e nós vamos mudar isso. Você, eu, toda a equipe da Grão, nós vamos mudar isso no Brasil. E para começar essa revolução na previdência privada, eu preciso ensinar a vocês quais são as principais taxas cobradas e quais taxas fazem sentido, né? Até onde você pode ir com essa taxa de administração, com a taxa de performance, para que não seja algo que vai ser prejudicial para você no longo prazo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar dizendo quais são as taxas que existem ou podem existir em uma previdência privada. A primeira delas é a mais óbvia, a taxa de administração. O que é a taxa de administração? A taxa de administração ela é uma taxa cobrada para remunerar todas as pessoas que estão prestando serviços para aquele fundo de investimento. Vou dar um exemplo aqui. O Fundo Arca Grão, ele cobra 0,59 de taxa de administração. Ele está entre os 10% de fundos mais baratos da indústria brasileira. Ele é um dos fundos realmente que você vai investir sem medo que a taxa está sendo cara. E para que serve esse 0,59? Tá? Esse 0,59 ele vai pagar toda a equipe de gestão da Grão, toda a equipe de distribuição da Grão, vai pagar toda a equipe do administrador Santander, vai pagar toda a equipe da seguradora Icatu, vai pagar toda a distribuição dos parceiros, ou seja, é um valor que serve para remunerar centenas de pessoas. Então, ele é divididinho ali um pouquinho para cada um. E ele é cobrado de que maneira? Todo dia ele é provisionado ali no fundo, todo o valor que você vê de performance no fundo, ele já está isento da taxa de administração, o dinheiro que ficou para você de fato. Então ele serve para remunerar o administrador, o gestor, o custodiante do fundo, o distribuidor do fundo e a seguradora. A gente tem 5 empresas que recebem uma parte pequena dessa taxa chamada de administração, tá bom? Uma outra taxa que pode ser cobrada nos fundos de previdência e não é cobrada no Arca Grão é a taxa de entrada. Gente, essa é uma das taxas mais bizarras que eu já vi serem inventadas em toda a minha vida. Por que ela é bizarra? Porque você é cobrado por investir. É isso mesmo. Se seu fundo tem taxa de entrada, eu já te aviso para poder sair dele. Corre disso, pelo amor de Deus. O que é essa taxa? Você imagine que você vai investir R$100 e o fundo tem uma taxa de entrada de 5%. Sim, às vezes acontecia de ser coisas desse tipo, tá bom? Você tem uma taxa de entrada de 5%. Significa que quando você investe 100, o banco vai lá e, opa, R$5 são meus. E tira como comissão para ele, simplesmente por você investir. Você investe, ele ganha. É exatamente assim, isso aí. Então, ele vai cobrar na hora que você entra no fundo, né? Então, não tem o que fazer. Imagina que você invista nesse fundo R$100 e ele renda 10% ao ano. No primeiro ano, em vez de ele render 10% para você, ele vai render só 5%, porque você, na verdade, vai pensar em recuperar os R$5 que você perdeu na entrada. Então, é uma taxa horrorosa. Uma outra taxa que é cobrada, que é justamente para impedir que o cliente saia do fundo, é a taxa de saída, que funciona exatamente igual à taxa de entrada e, obviamente, nem preciso dizer, né? Não é cobrada aqui pelo Arca Grão. A taxa de saída, ela é uma taxa que, no momento que você decide resgatar o seu dinheiro do fundo, ele vai cobrar um percentual do valor resgatado. É assim, ele chega e fala, vou cobrar de você aqui 2% do valor que você resgatou. Então você guardou dinheiro, poupou, se esforçou, abriu mão de prazeres, investiu e quando você saca, você ainda paga um pênalti, uma penalidade pro banco. Você paga pro banco essa taxa de saída, é remuneração para eles por você ter saído da previdência privada, só por você ter resgatado o seu dinheiro. É como se você fosse cobrado toda vez que você saca dinheiro da sua conta corrente. Imagina essa situação. Você vai no seu banco, na conta corrente, saca dinheiro, te cobra. Saca dinheiro, te cobra. Exatamente assim que funciona a taxa de saída, outra taxa que você deveria fugir, passar muito longe dela. Além dessa de saída, tem uma que se confunde muito com a de saída, que é a de carregamento, tá? Que a carregamento é como se fosse uma taxa assim, olha, se você fica só 1 ano no fundo, eu te cobro 10. Se você fica 2 anos, eu te cobro 5. Se você fica mais de 3 anos, eu não te cobro nada. Então, é uma taxa que muitas vezes se confunde com a taxa de saída, mas vale a pena comentar aqui para vocês, ela também pode existir, e é outra taxa que, pelo amor de Deus, você tem que fugir dela, é um absurdo esse tipo de cobrança existir. Por último, nós temos uma taxa que é a taxa de performance. O que é a taxa de performance? Essa daqui eu nem sou totalmente contra não, tá bom? Essa taxa de performance, ela tenta alinhar o gestor com você. Ela é uma remuneração que é paga para o gestor quando ele supera a sua expectativa. O que
significa isso? Imagina que você investe num fundo que é de renda variável e ele busca superar o Ibovespa. Caso ele supere o Ibovespa, o gestor vai ganhar um prêmio por isso, que é o quê? 20% em média de tudo que ele ganhar acima do Ibovespa. Calma aí, ficou confuso, matemática pra caramba, muito número, eu vou explicar de uma maneira mais simplista. Imagina que o Ibovespa rendeu 10% e o fundo rendeu 12%. Concorda que ele rendeu 2% acima do índice Ibovespa? Esse foi o excesso do Ibovespa. Esses 2%, ele vai pegar 20%, ou seja, 0,40% desse rendimento e vai virar receita para a gestora. Então, por que eu não sou 100% contra? Porque quando ela é cobrada de maneira justa, ela alinha equipe de gestão com você, investidor. Quando ela não é cobrada de maneira justa, aí sim você não pode investir. Às vezes tem taxas de performance que são muito caras. Já te dou uma dica. Taxa de performance acima de 20% sai correndo, não faz sentido. A menos que a administração seja estupidamente baixa ou nem tenha. Porque aí ele está abrindo mão de receita recorrente por uma possibilidade de receita porque ele confia muito na gestão dele. Mas a regrinha de bolso é 20% de taxa de administração no máximo, qualquer coisa acima dessa você tem que analisar com muito cuidado e na média você tem que sair correndo. Agora que você já sabe quais são as principais taxas cobradas em previdência privada, eu vou te contar como que elas impactam os seus investimentos. Bom, taxa de entrada, taxa de saída e carregamento, eu expliquei para vocês, mas eu faço um resuminho. Você vai pagar para entrar e vai pagar para sair, então impacta imediatamente. O impacto você sente literalmente no seu bolso no momento que você utiliza um fundo, investe em um fundo ou saca de um fundo que possui uma dessas cobranças e você não deveria investir em um fundo que tem essas taxas, tá bom? Agora, a performance você só vai perceber ao longo dos anos, porque uma parcela da sua rentabilidade vai ficar para a equipe de gestão. Sendo justo ou não, gostando você ou não, é uma decisão que você tem que ter se quer um fundo com ou sem performance. Lembrando, o fundo Arca não cobra performance. Nós queremos fazer o fundo mais barato para você, investidor. O grande vilão no longuíssimo prazo para a formação do seu capital, da sua fortuna, da sua aposentadoria, do seu futuro, é a taxa de administração. Uma taxa de administração muito alta pode ser um grande prejuízo para você. Pode ser a diferença entre você conseguir construir o seu patrimônio e você simplesmente morrer na praia. Bom, se você não está convencido do que eu estou te falando aqui, se a minha entonação, se a minha preocupação e quase raiva não está sendo suficiente para você acreditar, eu vou te falar em números, eu vou te mostrar. Fiz uma conta aqui que te prova o impacto da mudança da taxa de administração no seu futuro num rendimento exatamente igual. Vou mostrar para vocês aqui, vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Ó, imagina um fundo, você investiu 100 mil, rendendo 10% durante 30 anos, um tempo gigantesco. Se você tem uma taxa de administração de 2,5%, no final de 30 anos você teria aqui R$ 825.945. Bom valor, né? Poxa, multiplicou por 8 vezes. Pô, legal, gostei, Vitor, gostei. Ó, boa rentabilidade. Mas olha só que dramático. Se você tivesse investido no fundo que cobra 1,5, o mesmo valor e deixado pelo mesmo tempo, você teria R$1.114.000. Você seria um milionário, tá? Um milionário por ter feito isso. Poxa, não é muita coisa, mas a gente está falando aqui de quase R$300.000 a mais. É uma rentabilidade muito superior. Agora, olha a diferença se você tivesse colocado num fundo com 0,59 de taxa, como o nosso Arca Grão. Você teria R$1.464.721, tá? Então, você está falando de uma diferença que sai de 825 mil para 1.400.000, quase 1,5 milhão. É quase o dobro, gente, do valor. Você tem um crescimento muito relevante no seu patrimônio. E sabe por que você não acredita quando eu conto isso para você em vez de mostrar a matemática? Repare só no nosso gráfico. O início do histórico, a taxa de administração acaba sendo pouco representativa. Eles andam muito próximos porque o valor ainda é pequeno. Agora, quando você está falando de rentabilidade sobre rentabilidade, juros compostos durante muitos anos, essa diferença de rentabilidade de 1,91% a mais por ano para você por uma taxa que não foi cobrada, ela é crucial para o seu futuro. Então você deve estar se perguntando aqui agora, tá bom, Vitor, já entendi, taxa de administração cara é ruim para um fundo. Mas o que é caro? Eu não sei. Você me fala 2%, eu acho barato, porque eu pago cheque especial de 20%, porque o crédito do meu carro é 20%, então eu acho barato 2%. Não, vamos lá, vou te explicar como você consegue descobrir isso, tá? Tem dois modelos, eu vou te dar a regrinha de bolso, como a gente fez aqui nos outros vídeos, que precisavam de alguma regrinha de bolso, mas eu também vou te dar uma outra sugestão. No link aqui do nosso vídeo, tem uma página nossa que nós fizemos especialmente para denunciar os principais fundos de previdências do Brasil que cobram taxas muito caras.
fundos que não deveriam cobrar aquela taxa de investimento ali, aquela taxa de administração. Então você pode clicar aqui no link da bio, você vai procurar pelo seu fundo, tem mais de 400 fundos lá que nós descobrimos e estamos expondo para que você não caia nessa, tá? Mas além dessa página, caso você queira uma regrinha de bolso, vamos lá, ela é muito simples. Fundos conservadores deveriam cobrar no máximo 0,60, vai dependendo da estratégia que às vezes é muito sofisticada, 0,65 de taxa de administração ao ano, tá bom? Fundos conservadores, mas o mais adequado ele cobre meio, 0,50 para baixo é um nível que eu posso te dizer que você vai investir e não vai estar pagando tão caro. Desde que, disclaimer, não seja um fundo que compra apenas Tesouro Selic. Se for um fundo que compra apenas Tesouro, título público de uma maneira geral, você está cobrando muito caro. Então tem que ser um fundo, se é um fundo lá de título público super simples, ele tem que cobrar muito baixo, praticamente zero, quiçá até zero. Então essa é a estratégia. Se você está falando de um fundo moderado, ele pode cobrar até 1 de taxa de administração. Dependendo da estratégia, às vezes é um moderado meio fajuto, que tem um pouquinho mais de sofisticação, 1,5. Até aceitável, mas a regra de bolso, 1%. Quando você está falando de um fundo arrojado, aí você já pode ir até 2% de taxa de administração. Então, no nosso exemplo aqui, nosso fundo, por exemplo, que é um fundo Arca, ele é um fundo arrojado e ele cobra 0,59. Reparou? Ele é um fundo arrojado com taxa de administração de um fundo conservador. Nós fazemos isso porque queremos que o fundo seja o mais barato possível para você. Então vamos lá, vamos resumir tudo aqui. Regrinha de bolso para que você possa escolher a sua previdência privada, entender a taxa e os custos que são cobrados, o que é bom, o que não é, o que é justo, o que não é, o que eu faço, o que eu não faço, beleza? Então vamos lá. Primeiro, taxa de entrada, fundo não pode ter. Se tiver, corra dele. Taxa de saída, segunda, não pode ter. Isso é um absurdo, isso não deveria nunca ter existido. Você não pode comprar um fundo que tenha taxa de saída. Taxa de carregamento é a mesma coisa, né? É o terceiro filho feio daquela família. Você não pode investir em fundo que tenha taxa de carregamento. Taxa de performance só deve ser cobrado de fundos que tenham gestão ativa e, no máximo, 20% de taxa de performance sobre o que superar o índice de referência. Taxa de administração, o grande vilão, inclusive, atual do mercado de previdência privada. Qual é a regrinha de bolso? Primeira regrinha, entra no nosso comparador lá e descobre se o seu fundo é um dos fundos ruins. Caso você não consiga achar seu fundo lá e ainda queira descobrir se ele é ruim ou não, você vai fazer a seguinte regra: fundos conservador, administração 0,5% no máximo. Fundos de Tesouro Selic, fundos que investem só em título público, 0 ou muito próximo disso. Fundos moderados, 1% de taxa de administração no máximo. E fundos arrojados, 2% de taxa de administração no máximo. Com essas regrinhas aqui, rápidas, objetivas e guardadas na sua memória, você vai fugir da maioria das pegadinhas aí da previdência privada no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido agora quais são as taxas, possam fazer a melhor escolha de previdência privada para vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.